Olá, seja bem-vindo ao InTalks. Eu sou o Thiago Alves, host do InTalks, e hoje para falar da legislação no mundo das startups, nossa convidada é a Adriana Hilsdorf, advogada na Hilsdorf Advocacia. Adriana, seja bem-vinda ao InTalks. Olá, tudo bem, Thiago? Obrigada pelo convite e vamos falar sobre startup. Muito bom. E quando a gente olha, por exemplo, né, para algumas startups de sucesso dos últimos anos, Adriana, fica sempre uma questão dúbia. Vou te provocar aqui na live, né? Thiago, como sempre, sendo Thiago, fugindo da pauta, surpreendendo os convidados. Por exemplo, se eu olhasse para esses aplicativos de transporte e pensassem que eles tinham que ter feito primeiro uma consulta jurídica para depois existir, eles não teriam saído do papel, né? Você Nunca, imagina. Imagina uma Uber, não, vou lá na prefeitura e vou falar, olha, eu quero pegar carros particulares com motoristas que não são profissionais, eu quero fazer uma transação no aplicativo eletrônico, onde eu não faço a retenção do imposto de renda, onde não tenho vínculo empregatício, e vou colocar para rodar para competir com o mercado que é regulado, que é o táxi. Então, primeiro ele ganhou a democratização desse conceito, o apoio da população, botou a pressão de volta nos órgãos reguladores para regular e gerar. Você acha que isso é exceção, né? Porque a gente sabe do todo o barulho que foi, não só, né, esses aplicativos, como outros da nova economia aí também, ou não? Ou realmente para ganhar o mundo, escalonar, vai ter que quebrar barreiras, vai ter que desromper, talvez, leis aí? Eu acredito que não seja exceção, não. Para você poder ganhar escalabilidade e relevância aí, você vai ter que quebrar paradigmas, vai ter que quebrar barreiras, porque se depender do judiciário, nossa querida, né, os nossos juízes, as casas legislativas, o Congresso mesmo, eles não estão interessados em você ter um negócio inovador, eles não estão interessados em autorizar nada. E exatamente por isso que veio o Marco Legal das Startups criando o Sandbox, que é onde a gente vai permitir um ambiente seguro ali, sem aquela interferência gigante dos órgãos reguladores, para que a startup possa ali se permitir a inovar e esbarrar em alguma legislação ou não, que ainda não existe, para que ela possa desenvolver o modelo de negócios de uma maneira mais segura. Mas, de fato, você tem razão. Para você poder se destacar como Uber e como diversas outras startups, você realmente vai ter que criar uma briguinha aí com os órgãos judiciais. Tem até uma pergunta interessantíssima aqui sobre, por exemplo, quando a gente pega algumas startups dos últimos anos que falharam por temas de compliance dos fundadores, ou mesmo falta de governança por parte dos investidores mesmo, de estar fazendo isso que você falou agora, né? Isso deve ter ensinado um pouco mais o mercado. E com essa modinha do ESG agora, né, está todo mundo levantando talvez uma bandeira até meio marqueteira e não necessariamente real de meio ambiente, de social, de governance, né? Para surfar nessa vibe sem estar garantindo que está implementado na ponta, né? Como é que você olha para as startups hoje quando o assunto é compliance e governança? Então, é uma boa pergunta também, por quê? Uma startup, qual que é o conceito da startup? A diferença de uma startup com uma empresa tradicional. Primeiro que tem ali alguns conceitos, né, importados ali de livros muito famosos, como a Startup Enxuta, do Eric Ries, e tem também o Steve Blank, que tem um livro chamado Manual da Startup, que eles falam que elas não são empresas, elas são uma instituição humana projetada para achar um modelo de negócio muito bom, em condições de extrema incerteza e que seja replicável e escalável. Então, esse conceito de startup, ele já diz muito quando a gente fala de governança. Por quê? Porque é uma zona, não tem processos internos, eles não têm nada, eles querem validar o MVP, que é o mínimo produto viável, para que eles possam ali, não adianta nada ele ter um contrato social, um acordo de sócios, tudo lindo, se o produto dele não está validado no mercado. Ele não vai ter como conseguir um investimento, por mais lindo que seja o pitch dele. O investidor, ele quer saber de ROI, ele quer saber qual que é o business plan dele, apesar do próprio fundador, às vezes, estar meio perdido quanto a isso. Então, o que eu costumo fazer com os meus clientes? Eles me procuram, quando eles estão assim, meio embrionário, naquele estágio que estou só com a ideia, aí a gente tem que formalizar
todos aqueles contratos que são necessários. A gente faz um contrato social, um acordo de sócio paralelo, registramos a ideia, registramos a marca dele no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e aí com esse conjunto, que eu chamo de kit básico jurídico, aí sim a gente consegue estruturar. Mas tem que pensar pelo outro lado também, que isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, então o empreendedor, ele coloca na balança ali o que para ele vai funcionar melhor. Será que ele vai conseguir pagar esse jurídico nesse momento inicial e depois por um produto que ele nem sabe se está viável ou não? Ou será que não é mais interessante ele testar, ver que o público gostou e aí sim contratar o jurídico? E aí, pensando nisso, deu tudo certo, como que eu vou fazer em termos de estrutura, minha governança? Porque, como você falou, o empreendedor, ele... estou na modinha ESG, eu tenho aqui tudo bonitinho, só que você vai ver, está tudo no papel, não tem nada na prática. Então, eu costumo dizer que essas... governança vai se desenvolvendo ao longo da maturidade do próprio fundador e da própria startup, mas é uma coisa que tem que ser feita em paralelo, em conjunto ali com todas as demais coisas que são necessárias ali. Então você vê que é um conjunto de situações, são muitos detalhes que você tem que se atentar, mas são todos muito importantes. Muito bom. Queria te fazer uma pergunta até pessoal, que eu acho, pessoal, assim, profissional aqui, mas dentro de uma curiosidade que eu tenho. A gente vê um marketing de guerrilha de muitas startups, né? E para definição para o pessoal aí, a guerrilha não tem muita regra, né, gente? Então, dá para você entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Só que a gente vive num mundo tecnicamente regulado, ou de boas maneiras, né? Ou de talvez aí um bom entendimento jurídico, né? E a gente tem visto algumas zonas cinzas, né? Então, por exemplo, nós mesmos aqui, nosso nome é patrocinado o tempo todo em máquinas de busca, sendo que a gente tem o trademark, né? A copyright do nome. Então, a gente vai, notifica o coleguinha, o amiguinho, fala, olha, isso chama uso parasitário de marca, você não pode fazer. Aí o coleguinha tira o anúncio, aí passa 2 semanas, põe de novo. Será que quando a gente pega esse tipo de marketing de guerrilha, etc e tal, será que as startups precisam acordar para isso também, do risco potencial que ela pode trazer jurídico para o negócio, em entrar nessas modinhas? Não. Exatamente. A startup ela tem que se atentar a isso, até porque não é 1, 2, 3 vezes. Eu já peguei inúmeros casos, assim, tanto não clientes meus fazendo, mas ao contrário, de cliente fazendo a parasitária ou vendendo alguma coisa ali no mercado negro, e isso é complicado, né? Porque sempre vai existir. E justamente pela máquina judiciária ser tão morosa, que a gente tem aquele sentimento de impunidade, a gente fica um pouco frustrado, né? Porque isso, por mais que você sabe que daqui a alguns anos aquilo vai haver uma penalidade, inclusive tem ali decisões bastante sérias e que pode quebrar uma startup, né? Dependendo da condenação. Então, você tem sim que tomar cuidado, mas eu acho que o grande problema é a cultura, né? Da startup. Então, se ela já faz isso para poder crescer, então ela já não tem um filtro muito legal. Então, ali tá meio que tá tudo errado. Então, é complicado, porque a gente tem que lidar, pisar em ovos ali, porque vai ter cliente que vai ter sempre esse problema e você tem que estar sempre acionando o judiciário, ou tentando mandar notificação e conversando, e aí tem um resultado ali a curto prazo, mas você vê que daqui 1 semana já está tudo de novo, então fica num looping, aquela coisa viciosa, né? Mas é muito complicado e as startups têm que se atentar, sim, porque, querendo ou não, existem leis que têm que ser cumpridas e, se descumpridas, existe sim uma penalidade. Pode até, inclusive, inviabilizar o negócio da startup. Então, é sempre bom os empreendedores estarem atentos a isso. É isso aí, esse foi um bate-papo incrível que você pode acompanhar também na íntegra, no Intalks, hoje com a Adriana Hilsdorf, advogada da Hilsdorf Advocacia, sobre legislação no mundo das startups. Adriana, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço.